Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o Felipe Ricardo e nessa aula aqui, pessoal, nós vamos ver outra ferramenta muito importante do Illustrator, que auxilia muito no nosso desenvolvimento aqui do desenho. Pessoal, é muito importante que você tenha conhecimento e controle dessa ferramenta, que é a ferramenta construtor de formas, ou Shift M. Vou te dar um exemplo aqui, pessoal, de como essa ferramenta funciona. Ela é semelhante ao Pathfinder, que é uma ferramenta padrão dos programas de edição de imagem. Ou seja, vou dar um exemplo aqui com o Pathfinder. Ao criar duas formas aqui, pessoal, vocês observam que há uma sobreposição. Tem uma figura aqui no meio, tá vendo? No Pathfinder, quando a gente clica aqui, ó, janela, Pathfinder, a gente tem algumas opções aqui, ó, de cortar a figura, de cortar a figura aqui, ó, que se sobrepõe, enfim, de cortar, de separar só as laterais aqui, enfim, tem uma série de opções aqui de construção de forma. Só que existe uma opção ainda mais prática, mais rápida e mais interessante de se trabalhar, que é a ferramenta construtor de forma. Eu posso simplesmente clicar, selecionar a ferramenta construtor de forma e marcar a figura que eu quero separar. Ou seja, essa aqui, eu clico, volto com a ferramenta de seleção direta, clico nela e separo. Separo tudo que eu quero. Ou seja, isso aqui é muito interessante porque eu consigo, por exemplo, vamos voltar na forma aqui padrão. Eu consigo criar várias formas e depois, ao selecionar, separar só a que eu quiser. Ó. Eu quero essa aqui e essa. E essa aqui também, olha, formou uma figura de um peixe que eu achei interessante. Aqui, ó, selecionando aqui. Muito interessante, pessoal. Essa ferramenta aqui é muito boa. Vamos voltar aqui para a gente praticar mais um pouco. Vou criar outra figura aqui. E vou criar ainda outra figura aqui. Eu quero que essa figura esteja aqui em cima e tenha duas figuras aqui menores. Eu quero criar uma forma, eu quero pegar só essa parte aqui do retângulo e eliminar esses círculos. Eu simplesmente seleciono todas as figuras, seleciono o construtor de forma e escolho a parte que eu quero separar. Pronto, perfeito. Agora com a ferramenta de seleção direta, tecla de atalho A, eu tenho só essa forma. Isso é muito interessante, pessoal, e futuramente, quando a gente estiver finalizando o nosso desenho, a gente vai ver de uma forma ainda mais prática, tá certo? Mas é muito interessante que você já saiba a função dessa ferramenta e tenha prática e controle sobre essa ferramenta, tá certo? Como exercício, construam algumas formas, mesmo que abstrata, com essas ferramentas. Tá certo, pessoal? Então, nos vemos numa próxima aula. Até lá!